Bom, pessoal, então falando da separação de poderes agora na nossa Constituição, né? Comentamos a previsão do artigo 2º, que trata deste princípio fundamental no Estado brasileiro. O artigo 2º menciona lá a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário, todos independentes e harmônicos entre si, né? Menciona o nosso texto constitucional, demarcando que esse é o modelo de separação de poderes adotado, né? Esse é o padrão dentro do nosso atual Estado democrático de direito. E com relação a esses poderes, né, a Constituição depois prevê no título 4, né, quando trata da organização dos poderes, é que ela vem então prever de maneira mais aprofundada as funções cabíveis a cada um desses poderes políticos, né? Mencionando lá, né, no título 4, que vai dos artigos 44 ao 135. Então, o poder legislativo, ele vem tratado dos artigos 44 a 75. E aqui a gente encontra as previsões, né, a respeito de que modo se encontra organizado o nosso poder legislativo, né? Que é integrado pelo Congresso Nacional, que tem atribuições, né, mencionadas aqui nos artigos 48 e 50, que é integrado, né, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então aqui tem as previsões relativas aos senadores, aos deputados, né, a cada uma dessas casas legislativas no âmbito federal. Depois menciona a respeito das reuniões do Poder Legislativo, as comissões permanentes que são formadas no âmbito dessas duas casas legislativas, traz as disposições sobre o processo legislativo, né, o processo cabível para a aprovação de leis, de emendas na Constituição, no âmbito do Estado brasileiro, tá? Então trata das emendas da Constituição, trata das leis e comenta também da fiscalização contábil e financeira, né? Financeira e orçamentária, que é também uma função precípua, uma função típica exercida pelo Poder Legislativo, tá? Então, o Poder Legislativo vem tratado do 44 ao 75 da Constituição. Já o Poder Executivo, ele vem tratado do 76 ao artigo 91 da Constituição Federal, né? E aqui a gente encontra quem representa o Poder Executivo. Então, os dos 76 ao 83 trata do Presidente da República e do Vice-Presidente da República. Depois trata das atribuições do Presidente da República, a responsabilidade do Presidente da República no exercício do cargo, né? Depois trata dos ministros de Estado, que são auxiliares do Presidente, né? Auxiliares do Poder Executivo. Fala também do Conselho da República e do Conselho Nacional de Defesa Nacional, que são órgãos de aconselhamento ao Presidente da República, ok? Depois, pessoal, no capítulo 3, dentro desse título 4, trata do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele vem regulado através dos artigos 92 a 126 da Constituição Federal. Tá? Então aqui a gente trata, a Constituição regula a organização do Poder Judiciário Nacional, né, dispondo sobre o STF, sobre o STJ, dispõe também sobre os tribunais regionais federais e os juízes federais, né? Depois dos tribunais e juízes do trabalho, prevê também os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, regula também, né, as disposições, organiza também os tribunais e juízes dos estados, né, que são os tribunais de justiça e os juízes das comarcas estaduais, tá? Depois trata também das funções essenciais da justiça, que seria Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública, ok? Então, todas essas questões relacionadas aos três poderes vêm reguladas na Constituição Federal, dos artigos 44 até o 135, que será objeto ainda de estudos de vocês no próximo semestre, ok? Dentro dessa separação de poderes, temos então a Constituição, né? Ela previu funções típicas, funções precípuas, principais, né? Funções que são exercidas por excelência por esses três poderes do Estado. E o poder legislativo, dentro do desenho da nossa separação de poderes, ele é responsável por legislar, ou seja,
ele é responsável pela elaboração das leis, pela elaboração das normas jurídicas, né, sejam as leis ou sejam as normas constitucionais, no âmbito do Estado, e também tem a função típica de fiscalizar o Poder Executivo, de fiscalizar o cumprimento orçamentário do Poder Executivo, né, ou melhor, o cumprimento do orçamento por parte do Poder Executivo, certo? Já o Poder Executivo, né, por sua vez, ele tem as funções de chefe de Estado e de chefe de governo dentro do nosso modelo constitucional, né? E o que significa isso? Chefe de governo é aquele que fica responsável por governar o Estado no âmbito interno, tá? Então, é quem governa o Estado no seu território, dentro das suas linhas divisórias, das suas fronteiras, né, territoriais. Já o chefe de Estado, a função de chefe de Estado, né, é a representação do Estado brasileiro junto a outros estados estrangeiros, tá? Então, nas convenções internacionais, né, nas visitas a outros estados, né, é quem então exerce essa função de chefe de Estado, é exercida aqui no nosso estado pelo Poder Executivo. Na verdade, essa chefia de Estado e chefia de governo exercida pelo Executivo é típica dos modelos de Estado presidencialista, como é o nosso, né? Nos modelos de Estado presidencialistas, o presidente da República, ele exerce as duas funções. A função de chefe de Estado, ou seja, nos representando junto a estados estrangeiros, como chefe da nação, né? Como representante máximo, como o chefe do Estado brasileiro. E ele também exerce no modelo presidencialista a função de chefe de governo, ou seja, dentro do território, no âmbito interno, quem é o chefe é também o presidente da República. Quem exerce essa função de governo, né, de administrador do Estado Federal, é o presidente da República. Mas nós temos outros modelos, ou melhor, outros sistemas de governo aí mundo afora. Se formos pensar no modelo inglês, onde tem lá uma monarquia parlamentarista, né? A chefia de Estado é exercida pela rainha da Inglaterra, tá? A rainha da Inglaterra é que se relaciona com estados estrangeiros. Ela é a chefe de Estado, então, tá? Então ela que se relaciona com os chefes de outros países, de outros estados, tá? Já a chefia de governo, né, quem administra, quem governa a Inglaterra no âmbito interno é o primeiro-ministro, né, que é o chefe do parlamento. Então lá, adotando esse sistema de governo monárquico parlamentarista, a chefia de Estado e de governo lá, elas são exercidas por pessoas diferentes, tá? Diferente do nosso modelo que é presidencialista. E nos modelos presidencialistas, o poder executivo, né, o presidente da República, ele é que exerce essas duas funções, chefia de Estado e chefia de governo. Okay? Então essa é a função típica do Poder Executivo. A administração, administrar o Estado, executar, né, praticar, executar as políticas públicas, as ações dentro do Estado, tá? Nesse sentido geral de administrar o Estado como um todo, seja na administração no seu território, né, nas questões internas, e representando também como o chefe, como o administrador no âmbito externo do Estado, nas suas relações internacionais, ok? E o Poder Judiciário, né, dentro desse desenho, dentro dessa divisão, dessa separação de poderes feita pela Constituição, ele é o responsável pela aplicação da lei no exercício da jurisdição, né, dirimindo os conflitos, dirimindo, né, as lides, os litígios que naturalmente surgem na vida em sociedade, né? Então, o Poder Judiciário é responsável por aplicar a lei nesse exercício da atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional está ligado a um termo latim, jurisdictio. Jurisdictio significa dizer o direito, né? Então o Poder Judiciário é quem diz o direito nos casos concretos, que aplica o direito nos casos concretos, dirimindo os conflitos sociais e garantindo aí a paz social, né? A paz no seio da sociedade, ok? Ainda dentro dessa questão da separação de poderes,
cumpre-nos mencionar que a separação de poderes do Estado, aqui no nosso Estado, né, embora sejam independentes, como diz o trecho do artigo 2º da Constituição Federal, eles devem atuar de maneira harmônica, eles devem trabalhar com harmonia, né, para que isso não atrapalhe a própria condução do Estado, para que isso não influencie, né, na administração do Estado como um todo, tá? E a respeito dessa harmonia entre os poderes, que são independentes entre si, que têm funções próprias, funções típicas, né, estabelecidas na Constituição Federal, eu trago uma lição do José Carlos Souza e Silva aqui para ilustrar isso que estamos falando. O José Carlos Souza e Silva, ele diz na sua doutrina que a independência entre os poderes constituídos, cada um exercendo as suas atribuições sem a interferência do outro, né, nos termos estabelecidos na própria Constituição Federal, essa independência é imprescindível no regime democrático, sendo também indispensável a harmonia entre eles, justamente para evitar conflitos entre esses poderes e o povo possa assim desfrutar das vantagens da prática de uma vida democrática. Tá? Então, conforme explica aqui o José Carlos Souza e Silva, a independência entre os poderes para que um não interfira na esfera de competência do outro, tá? E ao mesmo tempo eles devem trabalhar de maneira harmônica, evitando conflitos, evitando divergências, né? Para que o Estado possa progredir, né? Para que o Estado então não sofra com essas desvantagens advindas entre o conflito, né, entre as tensões que podem existir entre os poderes, ok? Feito essas considerações, eu volto no próximo vídeo então para falar um pouquinho mais ainda do princípio da separação de poderes na nossa Constituição Federal. Obrigado por enquanto.